Que a maioria dos lares primeiro é as mulheres, né? E tem lá que começa com as mulheres, depois são os homens, e tem lá que é só as mulheres a vida toda, né? O tempo todo só as mulheres e pronto. Lá se diz, encerra, mas é só as mulheres. Mas graças a Deus lá foi primeiro os homens, né? Primeiro meu irmão, que é vosso pastor presidente, se converteu primeiro. Depois eu e meu pai, né? Que já está na glória. Depois anos. Nenhuma das mulheres queria nada com Jesus. Nem minha mãe, que já está na glória também, nem minhas irmãs queriam nada com Jesus. Depois o Senhor foi trazendo, e ainda não chegaram todas, mas algumas já chegaram, e certamente Deus tem um plano na vida daquelas outras mulheres também. Eu louvo a Deus por essa temática que estamos abordando, né, de homens transformados. Tem muita gente na casa de Deus, mas o desafio é estar na casa de Deus transformados. Tem muita gente servindo a Jesus, mas o desafio é servir a Jesus transformado. Tem muita gente cantando na igreja, mas o desafio é cantar na igreja transformado. Tem muita gente pregando também, ensinando a palavra, mas o desafio é pregar e ensinar a palavra transformada. Esse é o nosso grande desafio, e que Deus nos ajude, que nessa noite o Senhor possa falar ao coração de cada um, possa trazer uma palavra que vai de encontro às nossas necessidades. Já foi perguntado, mas eu vou perguntar de novo. Quem veio com vontade nessa noite de ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Nessa oportunidade eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Abra, por favor, no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 19. Livro do Gênesis, capítulo 19. Acho que não tem ninguém lá da congregação, não. Acho que não veio ninguém. Irmãos, eu peço perdão porque eu vim sozinho. Nenhum dos irmãos lá da congregação pôde chegar, né? Até pensei que alguém ia chegar por conta própria, mas não puderam chegar. Mas na próxima oportunidade nós vamos estar aqui. Certamente não vou vir sozinho, né? Os irmãos da congregação vão vir também. Gênesis capítulo 19, a partir do verso 1. Quem já encontrou diz amém. Amém. Deus diz assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, de todo o povo, de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vos trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Diga amém. Amém. O versículo de número 3 nos diz: E disse: Eis agora, versículo 2: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. A última parte do versículo nos diz:
Não, antes na rua passaremos a noite. Vamos repetir juntos? Não, antes na rua passaremos a noite. Mais uma vez. Não, antes na rua passaremos a noite. Diga glória a Deus. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, por onde nós passamos, nós encontramos pessoas que deixam em nós boas lembranças, deixam em nós boas recordações, deixam em nós boas marcas. Pessoas que passam pela nossa vida e quando você lembra delas, lembra com saudade, lembra com boas recordações, com boas referências. Pessoas que nos ensinaram coisas boas, pessoas que nos deram exemplo, que nos levantaram, que nos fortaleceram, pessoas que a presença delas foram agradáveis no decorrer da nossa convivência. Mas também tem outras pessoas que passam pela nossa vida que nem sempre deixam boas recordações, nem sempre deixam boas marcas, nem sempre deixam boas lembranças. Pessoas que, se nós pudéssemos, nós não teríamos conhecido. Se nós não tivéssemos a oportunidade de voltar atrás, talvez nós não teríamos criado uma proximidade, um laço, porque deixaram marcas que não foram boas, lembranças que não foram muito agradáveis, lembranças que não trazem boas recordações. E isso fala para nós, irmãos, que nós precisamos deixar boas marcas por onde passamos, boas lembranças por onde passamos. Se Cristo está em nós, nós precisamos deixar o bom perfume de Cristo por onde nós passamos. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo homens e mulheres que deixaram bons exemplos, que foram bons referenciais, que deixaram na palavra de Deus um registro de suas vidas positivo, de exemplo para nós e para todas as gerações que vieram e que hão de vir. Mas também passaram pessoas na Bíblia que não deixaram boas marcas, que não deixaram bons exemplos, que apesar de todo um suporte e aparato que Deus deu, não deixaram boas lembranças. Nós temos o exemplo de Judas Iscariotes, um homem que teve o privilégio de toda Jerusalém ser escolhido para ser um dos 12 apóstolos, mas ele é um exemplo de uma oportunidade jogada fora. Não foi um bom referencial. Não se pensa em Judas Iscariotes. Tem gente que não quer nem botar o nome dos filhos de Judas, porque se associa logo a Iscariotes, enquanto o nome Judas é uma variação do nome Judá, que significa louvor. Mas muita gente não quer nem saber desse nome. O problema não está no nome Judas, o problema está no nome Iscariotes. Nós temos a pessoa de Sansão, um homem que foi juiz em Israel por 20 anos, um homem cujo nascimento de Deus foi anunciado por um anjo, o anjo do Senhor, mas que por outros deslizes na vida acabou não se tornando um bom exemplo para nós. E quantos outros personagens, irmãos, que nós poderíamos falar aqui, que não deixaram boas marcas. E nessa noite refletimos sobre a pessoa de Ló, uma figura um tanto quanto obscura nesse sentido. Muita gente não sabe definir se Ló foi um personagem positivo, que deixou um bom exemplo, ou um mau exemplo. Só por causa de um momento na sua vida, só por causa de uma escolha na vida de Ló, muitos têm Ló como um exemplo negativo. Os irmãos sabem bem, Deus disse a Abraão, tio de Ló, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, para o lugar que te mostrarei. E Ló foi junto, caminhou ao lado do pai da fé, tinha parentesco com o pai da nação de Israel. E num determinado momento ele prosperou junto com Abraão, de maneira que não podiam mais habitar juntos, porque os rebanhos se multiplicaram e havia uma competição muito grande dos pastores com relação à água para alimentar, abastecer os rebanhos. De maneira que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E Abraão nos dá uma excelente lição, irmãos. Abraão, que era o tio, que era o mais velho, que era o patriarca, que podia com toda a autoridade dizer assim: olha, está havendo contenda entre os nossos pastores, de forma que nós temos que nos apartar. Eu vou escolher aonde eu vou ficar, e você, Ló,
vá para o lado oposto. Abraão poderia dizer isso, era o direito dele, ele era o mais velho, ele era o patriarca. Mas o que é que ele fez? Ele diz assim: Ló, escolhe o lado da terra para onde você quer ir. Para onde você for, eu vou para a direção oposta. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. De maneira que não habitemos mais juntos. Ele abre mão do seu direito em nome da paz. Sabe por que Abraão faz isso, irmãos? Pela certeza da bênção de Deus na sua vida. Quando ele diz: escolha para onde você quer ir, eu vou para o lado oposto. Era como quem dizia assim: aonde eu botar os pés, ali Deus vai me fazer prosperar. Para onde eu for, Deus vai me abençoar. Por isso, escolha. Eu não tenho nem medo da sua escolha. Escolha o que você quiser. Para onde eu for, eu tenho promessa de Deus. Aonde eu botar o pé, Deus vai me abençoar naquele lugar. Ainda que seja terra seca, ainda que seja terra que ninguém der nada, mas ali, se eu botar o pé, Deus vai me abençoar naquele lugar. E parece que Ló, irmãos, naquele momento, recebendo essa proposta, sabe o que era isso, irmãos? Era como receber um cheque em branco. Um cheque assinado em branco para você preencher o valor. Era a mesma coisa. E evidentemente o texto diz que ele levanta os olhos, vê toda a Campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, e diz: eu vou para lá. O povo está ali, a multidão está ali, o comércio está ali, a minha fortuna, os meus bens vão triplicar. Eu vou para lá, ali tem gente para eu vender, para eu comprar, para eu fazer negócio, tem mais servos para se agregarem a mim, eu vou para aquele lugar. E eu imagino que lá do coração de Ló ele dizia: como meu tio é tudo, me deixou escolher o lugar para onde eu vou. É claro que eu vou para o melhor da terra, é claro que eu vou para o lugar onde está mais habitado, o lugar onde já está estabelecido, é claro que eu vou para lá. E talvez lá no íntimo do seu coração ele dizia assim: passei a perna e pediu, vou ter mais peixe do que ele. Daqui a alguns anos eu vou estar enriquecido. Daqui a alguns anos eu vou encontrar com ele e eu vou ter muito mais do que ele, porque eu vou para o melhor da terra. Ele me deixou, foi ele que deixou escolher. Não sabia ele que ele estava fazendo a pior escolha da sua vida. E aí está o detalhe: homens, varões, aí onde está o peso da responsabilidade. A decisão era dele. A decisão não foi dada para a sua esposa. A decisão não foi das suas filhas. Era ele que tinha que decidir para onde ir. E ele escolheu o mal. E ele escolheu o pior lugar para onde ele poderia ir. Os irmãos conhecem toda a história. Um homem rico, abastado, cheio de bens, abençoado, porque andava com aquele que tinha a bênção de Deus. E a bênção de Deus é tão grande que ela enche até quem está à nossa volta. Até quem está à volta de um abençoado recebe bênção também. Mas ele levando a sua família para o pior lugar onde deveria ir, para a pior terra onde ele poderia habitar. E o final da história os irmãos sabem. Ele sai daquela terra, ele entra abastado, com bens, com servos, mas ele sai dali com uma mão na frente e outra atrás, fugido, viúvo e com as filhas cheias de maus costumes que aprenderam em Sodoma e Gomorra. Agora o detalhe: por causa dessa escolha, hoje nós dizemos: Ló não era homem de Deus. Por causa dessa decisão, uma escolha só, nós dizemos: Ló não é um bom exemplo a ser seguido. Por causa de uma escolha errada. E quantas vezes, irmãos, por causa de uma decisão errada que nós tomamos, somos taxados a vida inteira como alguém que não é de Deus? Por causa de uma escolha errada, uma decisão errada, somos taxados muitas vezes como alguém que não tem direcionamento de Deus na vida. Mas nessa noite estamos tratando de homens transformados. E eu quero convidar os irmãos a refletirmos nessa noite sobre Ló, as decisões de um homem transformado. Apesar das escolhas erradas que Ló fez, nós vamos ver que nesse texto mostra que agora, como um homem transformado, ele estava fazendo novas escolhas diferentes. No texto que lemos, veja por favor na sua Bíblia, e eu peço por gentileza que os irmãos mantenham a Bíblia aberta para nós examinarmos. Nos diz no versículo 1: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Vendo-os, levantou o seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite.
Agora olhe para cá. O mesmo Ló das escolhas erradas, o mesmo Ló que levou a família para Sodoma e Gomorra, o mesmo Ló que achava que tinha passado a perna no seu tio e foi um caos em sua vida, esse mesmo Ló estava agora vendo chegar na cidade dois homens do céu, dois varões em forma física como homens, mas eram anjos enviados de Deus, e ele estava percebendo, discernindo que eram do céu. O mesmo Ló das escolhas segundo a carne, das escolhas segundo os olhos, segundo a vista, ele olhou esses dois varões e disse: tem algo diferente nestes homens, e eu vou levá-los para a minha casa. Tem algo de bom nesses homens, tem algo do céu, e eu vou levá-los para a minha casa, e eu tenho que trazê-los para junto dos meus, eu tenho que trazer para dentro do meu lar. Irmãos, o mesmo Ló das escolhas erradas agora estava tendo visão das coisas do céu, e estava entendendo o que era de bom que ele deveria trazer para o seu lar. E eu preciso dizer para você, meu irmão, você como um homem de Deus transformado, você precisa avaliar o que você está levando para dentro da sua casa, quem você está levando para dentro da sua casa, quem você está trazendo para junto dos seus, e para onde você está levando os seus. Como homem de Deus transformado, você precisa avaliar essas decisões. E o texto diz que ele chama, atrai, convida aqueles homens para irem para a sua casa. E eles dizem: não, nós vamos passar a noite na rua. Ele queria trazer o do céu para casa. O mesmo Ló das escolhas erradas estava lutando para trazer o espiritual, o do céu, para dentro da sua casa, para junto dos seus. E eles disseram: nós não vamos, nós vamos passar a noite na rua. Irmãos, isso fala para nós, escute, olhe para cá. Trazer as coisas do céu para a casa dá trabalho. Trazer as coisas que valem a pena, as coisas boas e que fazem a diferença para dentro do seu lar, para junto da sua família, isso dá trabalho. É preciso ser decidido, é preciso saber o que quer. E Ló, o mesmo Ló das escolhas erradas, estava querendo trazer o espiritual para dentro da sua casa. E o texto diz no versículo 3, olha na sua Bíblia: e porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. Irmãos, na minha tradução diz: e porfiou com eles muito. Você sabe o que é porfiar? É o mesmo que brigar, é o mesmo que discutir. Houve uma discussão, vocês não vão ficar na rua, vocês vão para a minha casa, vocês vão entrar para debaixo do meu telhado, eu vou abrigar vocês, eu vou receber vocês na minha casa, vocês vão para junto dos meus. Irmãos, para trazer o espiritual para dentro do nosso lar, para junto da nossa família, vai ser muitas vezes uma luta, vai ser muitas vezes uma porfia, vai ser muitas vezes uma batalha. E eu preciso dizer para os irmãos, há muitos que estão desistindo dessa batalha, dessa porfia, estão desistindo dessa luta. Logo poderia dizer: eu convidei, eles não quiseram vir. Como muitas vezes nós nos conformamos. Eu convidei para ir para a igreja, mas não quis. Aí nós desistimos. Mas eu levei a palavra de Jesus para ele, mas ele não quis. O espiritual não quis entrar na casa de Ló da primeira vez, mas ele porfiou. Aí o texto diz: e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu pão sem levedura, e comeram. Ou seja, a persistência de Ló valeu a pena. E eu preciso te dizer nessa noite: vai valer a pena a tua busca. O texto diz: vieram com ele, entraram em sua casa e comeram com ele. Irmãos, isso fala para nós que vai valer a pena a nossa persistência. O espiritual vai entrar na tua casa. Persiste um pouco mais. A palavra vai entrar na tua casa, a unção vai entrar na tua casa, a chamada vai chegar na tua casa, a conversão vai chegar na tua casa. Insiste um pouco mais, persiste um pouco mais. Aqueles que antes disseram: nós não vamos lá, eles vieram, entraram e comeram. Primeiro houve uma oposição, mas agora há um banquete na casa de Ló. O mesmo Ló, escute, o mesmo Ló, irmãos, das escolhas erradas, o mesmo Ló que decidiu ir para Sodoma e Gomorra, agora estava recebendo em casa a visita do céu. Não importa as escolhas erradas que você já fez, como um homem transformado, Deus te dá possibilidades
do espiritual visitar a tua casa. Mesmo na cidade de Sodoma e Gomorra, cidade perversa, de perversão, não se preocupe com a perversão que está aí à sua volta. Não se preocupe, isso não vai impedir que o do céu visite a tua casa, que o espiritual visite a tua casa. Isso não vai ser impedimento. O mesmo Ló das escolhas erradas, o mesmo Ló da decisão de levar a família para Sodoma e Gomorra, recebia em casa visita de anjos de Deus. Recebia em casa visita do céu. Recebia em casa, irmãos. Entraram, vieram e comeram com ele. Vai ter banquete na tua casa também. Persiste em trazer o espiritual. Vai ter banquete na tua casa para a glória do nome do Senhor. E o texto continua dizendo: versículo 4: e antes que se deitassem, cercaram a casa dos varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Escute, enquanto um homem transformado agora podia perceber que aqueles homens eram do céu, podiam perceber que eram anjos de Deus, enviados do Senhor, e levá-los para a sua casa, tinham aqueles que não percebiam que era do céu. Traz para fora, Ló, para nós abusarmos dele. Tamanha era a perversão daquela cidade. Enquanto você luta para buscar o espiritual, para buscar o do céu, para valorizar as coisas de Deus, tem aquele que desvaloriza, que quer escarnecer, que quer zombar, que quer fazer pouco caso, que quer acabar. Sempre vai ter isso, irmãos. Tanto trabalho para Ló levar aqueles homens para casa. Agora escute isso com muita atenção. Há uma força contrária para tirar o espiritual de dentro da nossa casa. Tanto trabalho que Ló teve para que aqueles homens entrassem no seu lar, entrassem na casa dele, e eles entraram e houve um banquete. Mas agora toda a cidade, os homens de toda a cidade, de todos os bairros, se articularam, planejaram: vamos chegar na mesma hora, todo mundo junto, para intimidar Ló, para não dar saída para ele. Chegou todo mundo, irmãos. Ou seja, enquanto você luta para o espiritual entrar na sua casa, enquanto você luta para levar para dentro do seu lar o que faz a diferença, o que é do céu e o que é bom, escute, tem uma força contrária, organizada, articulada, para tentar tirar o espiritual da tua casa. Vigie, meu irmão. Vigie, porque enquanto você ora, você jejua, você busca a palavra, você busca a casa de Deus, você busca aprendizado, mas vai ter sempre essa força contrária. E a gente fica pensando: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou fazendo a minha parte, eu não estou fazendo o que é devido, eu não estou fazendo aquilo que o Senhor ordena e estabelece. O que está acontecendo? É essa força contrária que às vezes, na maioria das vezes, ela é invisível, irmãos. É articulada, é organizada para tirar e para desvalorizar, para desfazer do espiritual que você levou para a sua casa. Aí continua o texto, versículo 6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Irmãos, o mesmo Ló das escolhas erradas, o mesmo Ló que decidiu levar a família para Sodoma e Gomorra, o texto diz que ele vai para a porta, fecha a porta atrás de si e fica na porta, como quem dizia assim: nem o espiritual que está aqui dentro vai sair, nem esses imundos que estão lá fora vão entrar na minha casa. Eu vou ficar na porta. Um homem só contra todos os homens da cidade. O mesmo Ló das escolhas erradas. Olha o que é que o homem transformado faz. Ele se coloca na porta e fecha a porta. Agora tem essa dica aqui, irmãos. O texto diz: ele fechou a porta atrás de si. Tem gente que até está buscando do céu, tem gente que até está porfiando para o espiritual entrar na sua casa, mas está esquecendo muitas vezes a porta aberta. E ele fechou a porta atrás de si. Existe uma porta que nós precisamos lutar para mantê-la fechada. Poderia citar várias, eu vou citar só uma. Eu acho que é porque tem endereço certo essa palavra. Precisamos manter fechada a porta da boca, irmãos. A porta da boca. Ou seja, tem gente lutando a perder porque está falando demais,
falando que não deve, falando que não precisa, palavras ociosas. Está vigiando, buscando a Deus, querendo trazer o espiritual na sua casa, mas está colocando tudo a perder, porque está mantendo uma porta aberta. E o Senhor está dizendo: fecha a porta, mantenha a porta fechada. Ló ficou na porta. Eu não vou deixar entrar um homem só, irmãos. Um homem só. Olha, apesar das escolhas erradas que você já fez, tu tem a oportunidade agora de ficar na porta. Deus vai te dar a oportunidade de ficar na porta. Das decisões erradas que você já fez na vida, que tem gente que nunca mais acredita em você, mas Deus conta contigo para ficar na porta. Tem gente que nunca mais vai dar crédito a certas pessoas, irmãos. Um homem é assim, um homem é implacável. Basta errar uma vez, basta falhar uma vez e ele já está cortado. Mas o nosso Deus é Deus de novas oportunidades. E é Deus que transforma homens, Deus que transforma coração, Deus que muda o coração de pedra num coração de carne. Ló ficou na porta e disse: eu não vou deixar, eu não vou permitir que o imundo entre na minha casa, nem que o espiritual saia. E ele vai mais além. Não, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram varão. Fora vos trarei e farei delas como bom for nos vossos olhos. Ló tenta fazer uma barganha. Eu te dou minhas 2 filhas e você não toca aqui. Mas não adianta barganhar com as trevas. Não tente fazer isso. Não tente fazer acordo com as trevas. Não adianta. Mas isso mostra a que ponto Ló estava disposto a abrir mão de seus valores terrenos para não ferir o espiritual. Ele sabia o que era uma decisão errada. Ele sabia o que era ferir o princípio. Ele sabia o que era ferir o espiritual. Ele disse: agora eu não quero errar mais, agora eu quero acertar. Ainda que eu perca minhas 2 filhas, ainda que elas sejam abusadas, mas o espiritual na minha casa não vai ser tocado, não vai ser ferido. E esse é o nosso mal, irmãos. Porque a primeira coisa que nós sacrificamos é o espiritual. A primeira coisa que nós sacrificamos na hora do aperto é o espiritual. Ló estava num aperto. Imagine todos os homens da cidade, de todos os bairros, do maior ao menor, na porta dele, intimidando. Nessa hora, irmãos, na hora da intimidação, na hora da pressão, normalmente a primeira coisa que a gente sacrifica é o espiritual. A gente sacrifica logo a casa de Deus, deixa de ir. A gente sacrifica logo o órgão que a gente está envolvido. Dá para esperar, dá para ir outro dia. A gente sacrifica a contribuição na casa de Deus. Sempre a primeira coisa que sacrificamos. Ló, o homem das escolhas erradas, está nos dando uma lição nessa noite. Está dizendo: olha, eu abri mão das minhas filhas, mas eu não permiti o espiritual ser tocado na minha casa. Vou guardar, vou proteger o espiritual. O mesmo Ló das escolhas erradas. Deus sabe das escolhas erradas que tu já fizeste e o preço que tu pagaste. Mas Ele está dizendo hoje: Ele é Deus de novas oportunidades. Ele é Deus que te transforma. Ele é Deus que te modifica. E daqui para frente tu só vai tomar a decisão de homem transformado. Daqui para frente tu só vai decidir como um homem, como um varão transformado. E o texto diz que eles não quiseram. Versículo 9, veja por favor. Versículo 9: eles porém disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Eu vou só falar uma coisa rapidinho aqui e depois vou voltar para o assunto. Depois você conta, nem numere nesse texto quantas vezes aparece a palavra porta. Insistentemente nesse texto aparece a palavra porta. Ló foi para a porta. Eles queriam arrombar a porta. Ló fechou a porta. Isso está falando algo para nós, irmãos, sobre não deixarmos portas abertas na nossa vida. E eles se prontificaram: não vai abrir a porta, nós vamos arrombar e vamos fazer mal a você. Quando você se opor, irmãos, quando você tomar decisões como homem de Deus, se prepare que vai vir retaliação. Se prepare que vai vir oposição. Se prepare que vão tentar destruir você. Mas o que é que o texto continua dizendo? Versículo 10: aqueles varões, porém, os anjos que estavam lá dentro da casa de Ló, aqueles varões, porém,
estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo e fecharam a porta. Olha a porta de novo aqui. O espiritual que estava lá dentro, que Ló preservou, que Ló estava disposto a abrir mão até das suas 2 filhas, para que o espiritual não fosse tocado. Ló agora não podia fazer mais nada. Os homens eram mais do que ele, eram mais poderosos do que ele. Eles agora iriam invadir, mas o espiritual agora entrou em ação. Eles estenderam a mão, colocaram Ló para dentro, fecharam a porta e feriram de cegueira todos os homens daquela cidade. Escute o que eu tenho para lhe dizer. Agora você guarda o espiritual. Você paga o preço para o espiritual ser guardado, para as coisas do céu ser valorizada. Aí quando você não puder fazer mais nada, quando as forças das trevas tentarem se levantar contra você, é o espiritual que está lá dentro, guardadinho, que vai te proteger, que vai te guardar. Por isso lá em Apocalipse diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O mesmo espiritual que Ló trouxe para casa, que Ló cuidou, guardou, agora não podia fazer mais nada. Era o espiritual que estava guardando ele. Era o espiritual que estava botando ele para dentro do abrigo, botando ele e ferindo os seus inimigos. O mesmo Ló, irmãos, das escolhas erradas, estava nos ensinando uma verdade: que tem crente que sabe que está na palavra, mas muitas vezes não põe em prática. Ló sabia que maior era o que estava com ele do que aqueles que estavam no mundo. Ló sabia disso. E eu preciso dizer para você nessa noite, meu irmão: maior é o que está contigo. Preserve o espiritual, valorize o espiritual, se apegue ao espiritual, leve o espiritual para dentro de casa, leve as coisas do céu para casa. Não deixe o imundo entrar, não deixe a porta aberta, porque vai ter um momento que é esse espiritual que vai guardar a tua vida, é esse espiritual que vai te preservar. Eu preciso dizer essa noite: tem pessoas que só estão de pé nos caminhos do Senhor, porque em determinados momentos foi o espiritual que botou a mão e protegeu ele. Porque se fosse isso, o mundo já teria invadido, já teria esbagaçado sua casa, já teria... Não, mas ele tinha lá dentro o espiritual guardado em casa. Foi por isso que o imundo não entrou. Foi por isso que a porta mesmo voltaram e não encontraram mais a porta, justamente por isso, porque o espiritual guardou. Eu preciso dizer para você: o espiritual que você guarda hoje vai te guardar amanhã. Aquilo que você preserva hoje vai te preservar amanhã, vai guardar a sua vida. Descanse em Deus nessa noite, e o teu coração esteja guardado nele. Que você peça mais e mais ao Senhor: Senhor, faz de mim um homem transformado, faz de mim uma mulher transformada, faz uma pessoa que toma decisões de uma pessoa transformada. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. O texto diz que aquele que abriga, que guarda as coisas espirituais, que ama a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, primeiro vai ser como árvore plantada. A árvore fala de vida produtiva, uma vida que produz fruto, uma vida que dá resultado. E plantada fala de uma vida firme. Não fala árvore cortada, não fala árvore caída, não fala árvore arrancada, é árvore plantada. Pode soprar vendaval, pode vir tempestade, pode querer subir em cima dela para fazer peso, mas ela tem raiz firme lá embaixo. Não vai cair, não vai tombar. Aquele que preserva as coisas espirituais é como uma árvore plantada. É por isso que tem crente aqui que passa por cada tempestade, cada ventania, mas passou a ventania, ele está de pé, está olhando para o céu, continua olhando para o Senhor. Por quê? Porque é árvore plantada junto a ribeiros de águas. Agora veja outra coisa que o texto diz: a qual dá o seu fruto na estação própria. Dá fruto
no tempo devido. Tem a estação e o tempo de dar fruto. A Bíblia não diz que o justo frutifica constantemente. É todo o tempo dando fruto, é todo o tempo produzindo, é todo o tempo acontecendo, é todo o tempo realizações. Não. Ele dá fruto na estação própria. Tem a estação de dar fruto, mas tem as entre-safras. Tem um momento que você vai procurar fruto e não vai encontrar, porque só dá fruto no tempo certo. E é uma tristeza, irmãos, quando alguém nos conhece na entre-safra. É uma tristeza quando alguém entra na nossa vida na entre-safra, no período que não se produz, no período que não dá fruto. Aí a pessoa começa a dizer: isso aí é um indivíduo sem iniciativa, isso aí é um acomodado, isso é um preguiçoso, isso é um irresponsável, não sabendo ele que você está na entre-safra permitida por Deus. Mas, irmãos, depois da entre-safra vem a estação de dar fruto. Ainda eu sei que tem pessoas aqui que estão talvez nessa entre-safra, e eu sei que tu tens escutado, meu irmão. Eu imagino o que tu escuta nesse período de entre-safra, esse período que não dá fruto. Mas vai vir, irmãos, estação frutífera lá na frente. É a estação própria, é o tempo devido de frutificar. Deixe dizer o que quiser, não tem problema, porque, irmãos, há um mistério na entre-safra. Enquanto a árvore não está frutificando, existe algo oculto, em segredo, que está acontecendo dentro da árvore, por dentro. Enquanto você não está frutificando, Deus está trabalhando no teu interior. Deus está fazendo algo por dentro, ninguém vê, só vê por fora que não tem fruto. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Não tem. Só vai vir na estação própria. Porque nesse período Deus está trabalhando no interior da árvore. Deus está levando e alimentando com seiva aonde precisa ser alimentado. Deus está fazendo galhos fortes, que é para suportar a safra que vai vir lá na frente. Essa entre-safra que tu estás passando é para isso. Deus está preparando o teu interior, a tua estrutura interior, para suportar